filho perdido voltou arrependido, com os pés feridos de tanto andar. Assim fui eu, fui você. Viveu nessa vida tantas fantasias, não teve alegria, foi só ilusão. Vendo o pai alegre chorou, vendo o pai alegre o abraçou. Seu filho voltou de novo para o lar do pai. O seu filho chegou e um banquete a ele entregou. Vamos lá cá. João Canso, canta comigo. Você que anda em rumo às chamas, o inferno é terrível. Presta atenção. Lugar de pavor. Mas olha o que Jesus diz para você nessa noite. Cristo te espera, de braços abertos. braços abertos. Então vem. Ó, vem, sem demora, vem andar com Jesus. Me ajuda aí. Vendo o pai alegre chorou, vendo o pai alegre o abraçou. Seu filho voltou de novo para o lar do pai. O seu filho chegou e um banquete a ele entregou. Alegre chorou, vendo o pai alegre o abraçou. O seu filho voltou de novo para o lar do pai. Chegou e o banquete
Ele entregou. Se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Deixa Jesus entrar na sua vida, transformar a sua vida e te dar vida de verdade. Eu escolhi para a mensagem desta noite falar sobre um personagem da Bíblia, e eu quero fechar a minha série de mensagens, já que falei durante as duas últimas mensagens a respeito da ação da igreja com pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, em situação de exclusão. Os irmãos devem ter percebido que essa foi a minha ênfase, tanto quanto, como falei, como eu falei no sábado, quanto hoje pela manhã. E às vezes, quando a gente fala sobre esse tipo de trabalho, fica uma dúvida, paira uma dúvida no ar. Alguns perguntam assim: será que vale a pena investir em determinados tipos de pessoa? A igreja agora vai comprar uma van, que me parece já tem um destino, é uma verba carimbada, né? A van para poder atender a demanda social da igreja. Será que vale a pena gastar 150, 200 mil, não sei quanto custa uma van? Investir tempo, investir dinheiro, investir pessoas para poderem alcançar outros que vivem em situação de vulnerabilidade social? Muitos de nós fazemos essas perguntas e sinceramente fazemos, porque alguns não acreditam mesmo. Eu já conheci, eu me lembro uma vez, eu fui num debate, num programa de rádio, dois pastores e um promotor público, e o tema era pena de morte. E eu fiquei horrorizado quando vi que os dois pastores eram favoráveis à pena de morte, enquanto o promotor era contrário. A gente tem nas nossas igrejas pessoas que não acreditam muito na transformação de vidas. Eu dei aula na escola penitenciária lá no estado do Espírito Santo, e a minha matéria era Direitos Humanos. E então, normalmente, juntava aquele grupo de agentes, de diretores de presídio, todos novos, chegando no sistema, e o sistema lá é grande. Só na Grande Vitória, à época, eram 35 unidades penais. Então, em toda a formação, nós tínhamos pelo menos 40, 50 homens ali. E eu os impactava muito, porque quando eu falava sobre direitos humanos, eu começava a minha aula como se eu fosse descrente da recuperação da vida de marginais. E aí então eu abria a oportunidade e a gente ouvia cada absurdo de deixar com o queixo caído. E depois no final dava um testemunho. Imaginem vocês o impacto que aqueles homens e mulheres tinham quando percebiam que estavam sendo ministrados, recebendo aula numa escola de formação penitenciária por um professor que era ex-detento. Mas isso é bom, porque a gente, nesses impactos, nós levamos as pessoas a uma reflexão interessante. Então, como personagem da nossa reflexão de hoje, eu escolhi um camarada que era completamente o oposto disso, que é Nicodemos. Então nós vamos ler, todo mundo sabe, o texto de Nicodemos. O principal texto de Nicodemos está em João capítulo 3. E eu quero que vocês me acompanhem. Eu sei que o pessoal da multimídia já está com a bala na agulha, né? Muito rápidos, como lá na minha igreja. E me acompanhe então nessa leitura de alguns versículos que eu vou fazer até o versículo de número 5. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos,
um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode, e agora Jesus foi mais enfático, não pode entrar no reino de Deus. Palavra de Deus que edifica a nossa vida. Eis aqui um cidadão acima de qualquer suspeita. Camarada religioso, aliás, é como se fosse o bispo na sua religião ali. Dá para fazer mais ou menos essa comparação. Líder religioso. Além disso, era alguém que fazia parte da mais alta corte naquele contexto. Ele fazia parte do Sinédrio. Então era como equivalente mais ou menos a um desembargador nosso. Uma pessoa acima de qualquer suspeita. Era um entre os fariseus. E os fariseus eram os religiosos mais conhecidos e respeitados naquele contexto. Existiam outros grupos, mas o grupo dos fariseus certamente era o que mais se destacava naquele contexto religioso. Por ser líder religioso, por ser membro do Sinédrio, nós podemos imaginar Nicodemos como um cidadão de caráter ilibado. Uma pessoa que, quando andava na rua, provavelmente as pessoas até o cumprimentavam com muita deferência. Um cidadão acima de qualquer suspeita. Provavelmente casado, porque para fazer parte do Sinédrio deveria ser. Um bom marido, acredita-se. Se tivesse filho, um bom pai. Mas Nicodemos ainda tinha uma pequena dificuldade. Ele era muito religioso e muito embora ele estivesse agora, ao conhecer Jesus, e ele teve o privilégio de viver na mesma época que Jesus Cristo, e isso para mim é um privilégio, como eu gostaria de ter vivido naquele tempo, né? Ele então ouviu falar de Jesus, e ele procurou estar com Jesus, e foi até Jesus, e chegou diante de Cristo, e disse assim: olha, eu sei que o senhor é mestre. E aí é um mestre falando para outro. Eu sei que o Senhor é mestre, porque ninguém pode fazer as coisas que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Eu não estava lá, mas eu posso, a partir do texto, imaginar que um mestre falando com outro, provavelmente ele esperava uma resposta mais ou menos assim: muito bem, Nicodemos, eu sei também que o Senhor é mestre também, né? Muito prazer em conhecê-lo, que bom que o senhor veio aqui me ver. Talvez ele esperasse alguma resposta dessa natureza. Mas a resposta de Jesus a essa colocação de Nicodemos me faz estremecer. Jesus deve olhar bem dentro dos olhos dele neste momento. E aí eu faço a minha viagem na Bíblia, né? Deve ter dado uma balançadinha de cabeça assim. Pensou, olhou e disse assim: olha, Nicodemos, eu vou te dizer uma coisa. E o que eu vou te dizer é verdade. Se alguém não nascer de novo, não vai ver
o reino de Deus. Nicodemos deve ter tomado um susto com essa colocação, porque ele, pelo menos, acho que esperava uma resposta que fosse mais ou menos dentro daquele padrão que ele mesmo falou com Cristo, né? E aí então ele tentou dar uma respirada, eu vejo Nicodemos nesse momento tão impressionado com essa colocação de Jesus, que ele tenta dar uma respirada, e aí então, para ele ter tempo para pensar, ele me saiu com essa: como pode um homem sendo velho nascer de novo? Ele pode porventura voltar ao ventre da sua mãe? É claro que Nicodemos, com todo o conhecimento, com toda a inteligência, toda a sua formação, ele sabia que isso era impossível. Ele não acreditava naquilo que ele estava falando, obviamente. Aquilo foi uma força de expressão que ele usou para ganhar tempo. Ele queria entender o que estava. Como assim eu não vou ver o reino de Deus? Eu sou mestre, eu sou líder, eu sou um cara decente, eu sou bom caráter, eu sou desembargador, eu sou gente do primeiro escalão entre os religiosos. Como assim eu não vou ver? E aí quando ele dá essa, Jesus dá outra nele, mais forte ainda. Acho que Jesus olhou para ele: vou falar melhor para você entender, vou desenhar para você. Se você não nascer de novo, não é que você não vai ver, não, você não vai entrar. E a partir daqui nós temos esse grande testemunho de Jesus Cristo, essa grande mensagem de Jesus Cristo, que culmina com João 3,16, que todo mundo, quer dizer, culmina não, né? Ela vai adiante, mas eu acho que o ponto maior é o João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Por que eu escolhi esse personagem? Porque ele é exatamente o contrário de mim. Ele era bom caráter, eu era mau caráter. Ele era juiz, eu era réu. Ele era líder religioso, eu era macumbeiro. Então, são dois personagens completamente diferentes. Mas existe uma convergência na vida de Nicodemos e na minha. Existe uma convergência na nossa vida, nós que nunca fizemos nada de errado. Eu conheço pessoas, e é muito comum, eu já ouvi na Bahia mais de uma vez pessoas que dizem assim: pastor, graças a Deus, eu estou com 70 anos, nunca coloquei um pé em uma delegacia. Já ouvi muita gente. Você já ouviu alguém falar assim? É comum você ouvir isso. Pessoas que nunca deram mancada, nunca pularam a cerca, pessoas que nasceram num berço cristão, nasceram na igreja, foram criados aos pés de Jesus, cresceram ouvindo a palavra de Deus, se converteram e continuam a sua vida. Algumas pessoas, assim como Nicodemos, personagens neste mundo acima de qualquer suspeita, mas que precisam passar pela mesma experiência que um camarada como eu tive que passar, entendendo que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai, dizia Jesus, senão por Ele. A minha vida é completamente diferente da dele. Como eu disse para os irmãos, e aí a gente vai fazer uma síntese, eu não vim aqui com esse propósito, mas eu achei que era conveniente falar um pouco sobre isso. 9 processos, os quais eu assinei, pelos mais variados delitos, desde o roubo, ao tráfico de entorpecente, ao homicídio. No último período de prisão, 7 anos. Você não faz ideia do que é ficar 7 anos atrás das grades. Você não consegue imaginar. Por mais que você seja
que goste de assistir essas séries no Netflix, e tem gente que é apaixonada. Aliás, o ser humano é assim, ele é apaixonado por essas coisas mesmo, né? Aí sai uma série nova lá de Pablo Escobar, que está dentro. Sai uma série nova de presídio, opa, é conosco. Mas por mais que você veja algumas coisas esquisitas ali, eu posso garantir para você que é pior. Eu estive no Carandiru 2 vezes. A segunda vez eu fiquei 3 anos, de 89 a 92. Justamente, quem assistiu o filme Carandiru e leu o livro, era justamente naquele período, porque o Drauzio Varela chegou lá em 88. E o filme e o livro dele narra exatamente esse período, de quando ele chegou até o massacre do Carandiru em 92. Eu cheguei em 89 e saí no massacre do Carandiru em 92, saí naquele ano. Inclusive trabalhei com ele por 2 anos, lá naquele lugar. E algumas pessoas, por curiosidade, me perguntavam assim: pastor, é feio mesmo daquele jeito que a gente vê no filme e lê no livro? Eu sempre digo não. É muito pior do que aquilo. Porque o filme é romanceado. Precisa ter liga. Os irmãos que são músicos sabem disso. Algumas músicas você precisa buscar algumas, né? Para poder dar liga, ela tem que ter liga. O filme precisa disso, o livro precisa disso, não tanto quanto o filme, mas precisa também. A vida lá dentro é muito pior do que isso. Eu vi coisas que você não consegue imaginar. Aqui na penitenciária Lemos de Brito, onde eu fiquei 4 anos, eu vivi situações das mais complexas possíveis. Aqui tinha uma juíza, na minha época, a família é muito conhecida, talvez alguém conheça, Marielza Nascimento da Costa Tourinho. Ela era juíza de execuções na época que eu estive preso. E eu vou dizer uma coisa, aquela mulher sofreu muito ali para poder coordenar aquele presídio. Na época pequeno, bem menor do que hoje, tinha uns 500 presos. Mas camaradas que você não faz ideia. De repente ouviu falar, por exemplo, quem já ouviu falar de pássaro preto? Quem já ouviu falar de peixe frito? Negão Mandamento, Bazar, Nego Cucurute, Casca de Bala. Esses eram alguns dos meus companheiros ali naquele convívio de anos. E eu vou dizer uma coisa, destes todos que eu falei, pelo menos um se converteu e é uma bênção nas mãos de Deus, que é o André. O irmão André é o pássaro preto. Fez muita besteira nessa Bahia, ele foi famoso na Bahia, mas se converteu e vive para a glória de Deus. Até a última vez que eu o vi, tem alguns anos que eu vi, ele estava bem doente, inclusive, é mais velho do que eu. Mas a vida na prisão é complexa. E eu não precisava estar naquele lugar. Minha família era uma família normal, meu pai era policial. Morava em São Paulo, na Zona Leste, e me envolvi com drogas ainda na adolescência, e aí então naquela caminhada, naquela progressão, eu vou botar entre aspas, das drogas, e cada vez drogas mais fortes, de ação mais intensa, comecei a cometer pequenos delitos, e de pequenos delitos fui para delitos maiores. Fui viver num lugar chamado Boca do Lixo, em São Paulo. Já ouviu falar da Boca do Lixo? Tem até um filme também que conta a história desse lugar. Hoje a Boca do Lixo morreu. Hoje é a famosa Cracolândia de São Paulo. Antigamente era a Boca do Lixo. Era lugar de bandidos e de prostituição. Então o que tinha lá era gigolô, era traficante, era ladrão, esse tipo de pessoa. E eu fui viver lá, e de lá eu comecei minha aventura criminosa. Fui para o Carandiru a primeira vez em 1980, no dia de Natal, foi o presente que o diabo me deu. No dia de Natal, eu fui preso, e 3 dias depois eu fui para o Carandiru. Então eu era um homem completamente diferente desse aqui. Eu era um cara tão ruim,
Eu vou dizer isso com muita dor no coração. Eu era um jovem, tinha acho que 19 anos. Eu costumo dizer que eu tinha 17, mas depois eu fui refazendo a minha história na memória e descobri que eu tinha já uns 19 anos. Quando eu dei uma surra no meu pai, que era policial. Porque nesse momento eu não gostava de polícia. E fui embora de casa viver no crime. No ano seguinte já estava dando a primeira entrada no Carandiru. Essa mesma palavra que Nicodemos recebeu, certamente eu recebi no decorrer da minha vida. Eu precisava nascer de novo. Eu tinha que morrer, mas morrer no sentido espiritual, né? Se eu tivesse morrido em outra circunstância, eu estava no sal. Precisava morrer no sentido espiritual, assim como Nicodemos. Ele tinha que nascer de novo, ele tinha que morrer para toda aquela religiosidade, ele tinha que deixar o Espírito Santo entrar na sua vida. Ele tinha que ser lavado pela palavra de Deus, ele tinha que ser restaurado pelo sangue de Jesus Cristo, para que ele pudesse ver o reino de Deus e entrar no reino de Deus. Então, nesse texto, tem algumas coisas que eu quero chamar a sua atenção, principalmente aqueles que nos ouvem em casa e que talvez não frequentem uma igreja. Eu sei que sempre tem algumas pessoas, eu percebi até que no link dessa igreja tem ali um code, né? Escrito ali, se você quer receber a Jesus, aponte seu celular. Inteligente a ideia, eu vou usar na minha igreja também. Precisa pagar royalty? Não, né? Tá bom. Tá bom, coração. A primeira coisa que eu vejo aqui, e que eu quero chamar a tua atenção, não adianta só ser religioso. Se é religioso, Nicodemos era mais. Era líder, um dos principais entre os religiosos. Não adianta ser religioso. É aquilo que nós já falamos ontem, o pastor Jorge ratificou aqui de novo, e eu digo mais uma vez: cristianismo não é religião, é muito mais do que isso. Não adianta ser religioso. É importante vir para a igreja, é importante manter essa comunhão, que coisa gostosa. Deve ter umas 300 pessoas aqui, eu acho. Está dentro dos limites de 30%. Mas não adianta só isso, irmão. Não adianta frequentar a igreja, ser dizimista fiel, botar o coração ali. Você tem que botar esse coração à disposição de Deus. E aí quem faz isso, faz todas as outras coisas. Como Paulo, em Atos 20, 24. Para mim, o mais importante é cumprir a minha missão, que recebi do Senhor Jesus. Não tem nada para mim que seja mais precioso. Nada é mais precioso para mim, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Aí Paulo está falando em prioridade de vida, ele está falando em foco e está falando em viver o ministério. Nós precisamos entender isso. Eu tenho que ser alguém com o coração na causa. Eu também era religioso. Se religião, alguns dizem que religião é como uma montanha, Deus está no topo, e você pode subir de qualquer posição, você vai chegar em Deus. Já ouviu isso? Tem pessoas que dizem assim: se isso fosse verdade, eu não precisava me converter, eu ia para o céu na corcunda de orixá. Só que eu sei para onde eu ia na corcunda do orixá, né? Graças a Deus, Jesus me resgatou da mão deles. Religião não resolve, irmãos. Nós temos que ter uma relação mais profunda com Deus do que a relação religiosa. A igreja, e esse templo, por exemplo, esse lindo templo, não é a casa de Deus, irmãos. Me perdoe, pastor, se você quiser corrigir depois, você corrige. Mas eu ensino na minha igreja que isso aqui não é a casa de Deus. Nós somos a casa de Deus. Esse lugar se transforma num santuário, não é porque ele tem um púlpito, banco estofado, porque ele tem esses banners,
Ele se transforma num lugar santo quando nós estamos aqui reunidos, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Não é o lugar que nos santifica, somos nós que santificamos o lugar, pela graça de Deus. Então é importante, porque as pessoas vão olhar de fora, e isso daqui é um sinal físico da igreja, né? Então as pessoas olham, ali se reúne a igreja, ou ali é uma igreja. Mas nós temos que ser igreja com nossas vidas, no nosso dia a dia. Talvez faltasse isso em Nicodemos. Você sabe onde eu vejo isso? Por exemplo, ele se interessou em conhecer Jesus, né? Aí no versículo 2 está escrito assim: ele foi de noite ver Jesus. Por que será que Nicodemos foi à noite ver Jesus? Existem várias possibilidades teológicas, né? Eu prefiro pensar naquela que ele não foi de dia para não ser visto pelos seus colegas fariseus. Ele queria conhecer Jesus, mas ainda não queria se identificar com aquele povo que caminhava com Jesus. Ele não queria se misturar, não. Até porque aquele povo que caminhava com Jesus eram ladrões, eram cobradores de impostos, eram prostitutas, mulheres adúlteras. Mas ele queria ouvir falar de Jesus, mas não queria se identificar. Você acredita que no nosso tempo tem muita gente assim? Eu acredito que essa igreja tem, a maioria das igrejas tem. Irmãos que nunca vêm à igreja, mas mandam o seu dízimo fielmente, todos os meses. E agora com transmissão, talvez até assistam em casa. Não vem para a igreja por quê? Porque não quer desagradar a tradição religiosa da sua família. Alguns são assim. Eu ouvi de minha mãe, antes dela se converter, ela dizia assim: olha, eu nasci em tal religião, vou morrer em tal religião, você agora tem outra religião, não venha me falar da sua religião. Graças a Deus, um dia, isso já quase 20 anos atrás, eu fui pregar em São Paulo, numa igreja presbiteriana, convidei minha família, minha mãe lá estava. E naquele dia era uma igreja presbiteriana daquelas bem tradicionais. Igreja presbiteriana não faz apelo, né? E aí então eu pedi licença ao pastor. Eu falei: pastor, eu quero que você me permita quebrar o protocolo dessa igreja. E naquela noite eu fiz um apelo. Vieram à frente minha mãe e um irmão que frequentava aquela igreja há um tempão, que ainda não tinha colocado a sua vida nas mãos de Jesus. Você não imagina a alegria no meu coração de poder dizer assim: pode abaixar sua mão, minha mãe, Deus te abençoe. Que coisa gostosa. Mas tem gente que fica se escondendo de Cristo, tem gente que fica afastado, como Nicodemos. Não pode, tem que assumir. Lá na prisão eu tinha que assumir minha posição. Eu fui dentro da prisão, aqui na Mata Escura, eu fugi 2 vezes da penitenciária. Eu fui líder de greve de fome, fui líder de motim, andava armado, fazia tráfico de entorpecentes dentro da penitenciária, vendia cachaça e conhaque dentro da penitenciária. Esse era o meu perfil. Os presos me viam como alguém que era um cara maneiro, né? Eu era respeitado. Eu só tive um problema uma vez, uma briga de faca, mas foi uma só, graças a Deus. Ninguém morreu nessa oportunidade. Eu era assim. E agora que eu me converti, eu não podia me esconder atrás de uma Bíblia e não podia também negligenciar a fé que o Senhor estava colocando no meu coração. E por isso eu comecei a pregar o Evangelho para todo mundo. Eu tenho 4 livros escritos. Dentre eles eu tenho um que eu conto a minha história. E ali eu conto, entre outras histórias, a história de um cara que, quando eu me converti, ele era novo na prisão. E quando ele me viu convertido, ele ouviu falar de mim. Ele falou: esse cara, ele se acovardou, eu vou matar esse cara. E eu nem o conhecia. Era um assaltante de banco. Ele falou: vou matar esse grandão aí. Era um baixinho. Eu falei: por que todo baixinho é invocado? Não sei. Aí ele falou assim: eu vou matar esse grandão. Eu não sabia disso. A cadeia toda soube, ninguém falou nada. Aí
Foi num final de semana. Normalmente, final de semana não tem problemas na cadeia por causa da visita. Então, provavelmente, na segunda-feira eu ia passar por aquele infortúnio. Mas no final de semana, na hora da boia, eu fui para a fila da boia e tinha um camarada, parrudinho, igual você mesmo, parrudinho, baixinho, na minha frente, e eu comecei a falar de Jesus para ele, eu com meu bandejão na mão, ele com o dele, e eu comecei a falar da alegria de estar vivendo essa nova experiência com Cristo. O cara olhava para mim assim, baixava a cabeça e eu continuei. Ele olhava, baixava a cabeça, eu continuei, falei. Ele pegou a comida dele, foi para o canto, eu peguei a minha, fui para o meu canto. No final, veio um amigo meu, maçariqueiro, nunca me esqueço desse camarada. Esse camarada também era bandido, conhecido aqui na Bahia. E o maçariqueiro, na época que eu estava no mundo ainda, dentro da prisão, uma vez ele tomou uma facada que veio direto numa artéria dele, ou numa veia muito séria, e eu trabalhava na enfermaria, e quando eu vi aquilo, a minha reação foi pegar um pano e segurar, para que a polícia pudesse levá-lo até o hospital, e eu fui junto, segurando aquilo ali, e o cara quase morrendo. E quando chegamos no hospital, o médico atendeu, e depois de atendê-lo disse assim: olha, meu amigo, você só não morreu por causa desse seu colega aí, porque se ele não tivesse pressionado aquela ferida, você teria morrido. Aí o cara ficou meu amigão, né? Mesmo depois que eu me converti, graças a Deus até ganhei ele para Jesus depois, se converteu também. Mas aí no final ele veio até mim, todo agitado, no domingo. O que houve tal? E ele levantou a camisa, eu vi as facas, né? Eu falei: o que é isso, meu irmão? Ele falou: não, o que fulano queria com você? Eu falei: quem é fulano? Eu nem conheço. Aquele camarada que você estava conversando na fila. Eu falei: ele não queria nada comigo, eu que queria com ele. Por quê? Aí que ele me falou: aquele cara que disse que ia te matar. Eu evangelizei o cara sem saber. O cara não me matou, tanto é que eu estou vivo até hoje. Eu provo que eu não morri. Eu estou vivo até hoje, né? Tem coisa que a gente pode provar, né? Eu provo que eu não morri. E foi uma das aventuras que eu vivi. Mas a religião não resolve o problema do homem. Segunda coisa que não resolve é a integridade. Nicodemos era um homem íntegro. Eu não, eu era vida louca. Nicodemos era íntegro. Tudo de melhor que você possa imaginar ele vivia e fazia. Eu era um cara ruim, eu era muito ruim, irmãos. Eu digo isso com muita dor no coração. Eu sei que eu já fiz muita mãe chorar. Eu já feri muitas pessoas. Eu já prejudiquei muitas pessoas. Infelizmente eu não posso consertar esses erros, porque já se vão, o meu último processo já tem quase 40 anos. Mas eu fiz muita coisa ruim. Diferente de Nicodemos, mas tanto eu quanto ele necessitávamos do mesmo cuidado de Cristo. Então presta atenção. Você que faz trabalho na rua, que aborda traficante, que aborda mendigo, que aborda usuário de drogas, cracudo, né? Aqui chama cracudo também ou é noiado? Hã? É tudo a mesma coisa, né? Você que aborda essa pessoa, quando você vê uma pessoa dessa, lembre-se que a mesma graça que foi derramada sobre a sua vida precisa ser derramada na vida dele. E que você, antes de receber essa graça, era um miserável igual a ele. Podia até não estar na miséria da humanidade, mas estava na miséria espiritual, carecendo da graça e da misericórdia de Deus. Assim como Nicodemos estava com toda a sua integridade, carecendo de um novo nascimento. Nós somos iguais diante de Deus. Diante de Deus não tem pecadinho e pecadão não, irmãos. Eu fui acusado e julgado 2 vezes por homicídio. E talvez você olhe para mim e diz assim: meu irmão, que é isso, homicídio? A Bíblia diz que se você se irar contra alguém, você cometeu homicídio. Do ponto de vista de Deus é assim.
Do ponto de vista dos homens, não. Ninguém é julgado por ficar com raiva de alguém, se não for a via dos fatos, né? E do homicídio vai. Mas do ponto de vista de Deus é a mesma coisa. Eu era um homem promíscuo. Eu tinha muitas mulheres na minha vida. Na época eu era bonitão, né? Hoje eu sou esse todo feio que vocês estão vendo aqui, mas eu já fui bonitão um dia, né? Fui bonitão igual o camarada ali, ó. Hoje não, hoje eu sou todo feio. Mas Deus mudou a minha história. Deus mudou a minha vida. Eu era um camarada violento. Eu atacava as pessoas na rua sem motivo. Não existe motivo para atacar alguém. Mas alguns pelo menos justificam. Atacava para roubar, atacava por causa de raiva. Não, eu atacava à toa, assim. Eu cismava com a cara do sujeito, eu ia atacá-lo. Eu era assim, eu tinha prazer na ira. Deus mudou a minha história. Assim como mudou a história de Nicodemos. Nicodemos não tinha isso não, acho que ele tratava as pessoas com a maior educação e respeito. Mas o mesmo Deus que eu precisei para poder estar aqui com vocês hoje, e falando na qualidade de uma pessoa lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, Ele também precisava. Porque é só Deus que faz essas coisas. A Bíblia diz o seguinte, que Deus tira o homem do monturo, do meio do lixo, e o faz assentar com os príncipes do seu povo. Olha eu assentado com vocês. Deus é tremendo. E quando você vê alguém na rua, numa situação de miséria, ou na prisão, onde quer que seja, creia que talvez no aniversário de número 130 desta igreja, ele esteja nesse púlpito pregando o Evangelho para a glória de Deus. Quem crê, diga amém. Amém. Uma outra coisa que eu quero ver aqui, é a terceira coisa, e não vai demorar não, só são 48 questões, daqui a pouquinho acaba. Nicodemos precisou reconhecer que Jesus de fato era vindo de Deus. Eu só consegui mudar minha vida quando eu entendi quem era Jesus. Só entendi quem era Jesus quando eu me converti. Sabe quem era Jesus para mim? Jesus era o Oxalá. Jesus era o Senhor do Bonfim, tão famoso aqui na Bahia, né? O Senhor do Bonfim, no sincretismo católico, ele é o próprio Jesus, no sincretismo. E eu me lembro que uma vez eu fui pregar numa igreja batista, pastor. Eu estava com alguns amigos, e aí eu dei um choque naquela igreja, aqui na Bahia. Eu olhei para os irmãos, como estou olhando para vocês, e comecei a minha palestra falando o seguinte: olha, irmãos, eu quero dizer para vocês que eu amo o Senhor do Bonfim. Pense, como é que os irmãos me olharam? Aí eu continuei dizendo, mas antes que você pense errado a meu respeito, Bonfim, fique de pé e fala para eles quem é o seu Senhor. Era o meu amigo Bonfim que estava ali, né? Mas hoje eu não vivo mais para o Senhor do Bonfim, nem para Oxalá, nem para Oxum, nem para Oxóssi, nem para Logum Edé, nem para Exu, nem para Pombagira. Hoje eu vivo para a glória de Deus. Hoje eu vivo para a glória de Deus. Nicodemos deixou de ser escravo da religião, e eu sei disso. Eu sei disso, porque mais adiante, eu acho que é no capítulo 19, se eu não me engano, tem um debate de alguns fariseus a respeito de Jesus, e aí Nicodemos, que foi impactado nessa mensagem de Cristo aqui no capítulo 3, ele agora olha para os seus amigos e defende a Jesus. E lá no final, quando Jesus é morto, na hora de enterrar Jesus Cristo, quem é que foi buscar o corpo de Jesus? Duas pessoas, José de Arimateia e Nicodemos. Foi ou não foi transformado? Estava dando testemunho público de sua fé. Você dá testemunho público de sua fé? Ou você se esconde? Pior coisa que tem é quando alguém se esconde.
Uma última coisa, ou melhor, uma penúltima coisa que eu quero ver aqui, com relação a ele, é que esse nascer de novo que Jesus falou para ele, é uma questão espiritual. Claro que não é morrer e voltar para o ventre da mãe, é óbvio que não é isso. Mas é morrer para o velho homem, né? Aquele que morreu está liberto dos seus pecados. O que morreu para o pecado. Aí você não passa pela segunda morte. A primeira morte, muitos de nós passaremos, talvez, eu não sei quantos, né? Dependendo da visão escatológica desta igreja. Alguns serão arrebatados antes, outros morrerão. Mas essa morte que vamos nos submeter um dia, e a Bíblia diz que ao homem está reservado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, não é o fim para nós, é uma transição. Essa morte física é uma transição, o problema é a segunda morte. Essa é que é a dificuldade, que morte significa você passar para uma outra realidade, né? Eu gosto de ilustrar isso falando de um feto. Imagine um feto no ventre de sua mãe. E ele está feliz da vida. Tem aquele líquido para ele nadar, ele fica brincando com os órgãos internos de sua mãe, ele fica brincando de lacinho com o cordão umbilical. De vez em quando ele, vou invocar agora minha mãe, pá, dá um chutinho aqui, dá uma cabeçada ali. E ele é o mundo dele, aquele útero é o mundo dele. Sim ou não? Aí vem as contrações. E quando as contrações começam, aquele menino fica desesperado. E as contrações começam a expulsá-lo daquele mundo dele. E o menino fica desesperado, e agora eu imagino o menino segurando no cordão umbilical. Não, eu não vou sair daqui não, aqui é meu mundo. É aqui que eu quero ficar. Tudo isso é uma alegoria, viu? O menino não pensa assim não. Aqui é meu mundo, é aqui que eu quero ficar. Mas para que aquele menino nasça nesse mundo que nós estamos, ele tem que morrer para aquele mundo que ele estava. Percebeu? É assim também. Para nós nascermos numa vida espiritual, eu preciso morrer para o outro mundo, para outra vida. Só que no nosso caso, a gente vai continuar vivendo nesse mundo por algum tempo. Agora, as minhas relações, as minhas interações, o meu comportamento tem que ser outro, igual Nicodemos. No primeiro momento, antes de nascer de novo, ele ia de noite para ninguém vê-lo. Agora, depois que ele nasceu de novo, ele chega lá diante do rei lá e fala: eu quero o corpo de Jesus, é meu mestre. Eu vim aqui buscar o corpo de Jesus. Seus colegas fariseus começam a falar mal de Jesus. Ele: não é assim não. Não é assim não. Presta atenção, irmão, no que você está falando. Eu precisei ter essa experiência e você precisa ter essa experiência. Eu precisei assumir Cristo dentro do presídio, não foi fácil. Nos 3 anos que eu fiquei no Carandiru, 7.500 presos. Eu tinha trânsito livre, porque eu trabalhava muito. Eu trabalhava com Drauzio Varela, na enfermaria, dava aula de alfabetização de adultos, no pavilhão 8, e ainda trabalhava na capelania. Eu trabalhava de dia e de noite. E eu via aquela situação toda e sempre testemunhando da glória, da graça e da misericórdia de Deus. E para encerrar, quando Jesus complementa, dizendo que ele não vai poder nem entrar se ele não mudar de vida, a gente entende que esse nascer de novo, essa transição, ela significa vida eterna. Quem nasce de novo neste mundo não passa pela segunda morte. Eu não vou passar pela segunda morte, porque Cristo me garante vida eterna. Um dia talvez eu me encontre, eu não sei se eu vou reconhecê-lo, mas um dia com certeza eu vou estar no mesmo lugar de Nicodemos. Se eu encontrar ele, eu quero dar um abraço nele e falar: cabra, ainda bem que você se ligou, hein? Porque senão, me desculpe a expressão forte,
o bagulho vai ficar doido para o seu lado. Ia ficar doido para você. Deus é fiel. E assim eu me despeço, irmãos. Eu gostaria de falar mais tempo, mas infelizmente o relógio é inimigo do pregador, sempre assim, né? E eu queria que você pensasse bem agora nesse fechamento, nessa questão. O quanto é importante você viver uma relação profunda com Deus. Tudo isso que eu falei, trabalhar para a glória de Deus, buscando praticar boas ações, boas obras, e se aproximando de pessoas que são carentes, de pessoas que precisam viver para a glória de Deus. Cadê o cabeludinho? Me deixou na mão? Nós vamos encerrar com uma oração, pastor. Já estou te passando a palavra. Eu sei que eu já extrapolei em 1 minuto o tempo que você me deu, mas já estou te passando a palavra. Feche os seus olhos. Pense no que você ouviu. Você pode ser um miserável como eu fui no passado. Você pode ser uma pessoa íntegra como foi Nicodemos. Ou você pode estar mais ou menos no meio desses dois extremos. Mas uma coisa é certa: todos precisamos nascer de novo. Eu e você, e as pessoas com quem nos relacionamos. Feche os seus olhos. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, obrigado por este tempo tão precioso com esta igreja, por ter podido falar das coisas grandes que o Senhor tem feito na minha vida, por poder demonstrar através da sua palavra que nós não somos salvos por causa da nossa própria justiça, mas por causa do justo Cristo que morreu em nosso lugar e nos justifica. Abençoa-nos, ó Deus, abençoa esta igreja no seu 119º aniversário e traz a paz a todos nós e a todos aqueles que nos assistem, no nome de Jesus Cristo, amém. E os irmãos, eu quero fazer um último pedido. Façamos assim: eu oro por você, você ora por mim, amém? Deus a todos abençoe.